Bom, minha gente, hoje nós estamos vivendo um dia histórico porque a história de Albertino Moreira Dias, que começou quase um século atrás na construção desse gigante que é o Vasco da Gama, começa a ser recontada com seu neto, o arquiteto Sérgio Moreira Dias, que também é engenheiro ou engenheiro urbanista. Ele vai explicar isso para nós e é o responsável pela revitalização e reformulação do estádio de São Januário. Sérgio, olha, é um grande prazer te encontrar por aqui, nós já somos amigos há algum tempo. Primeiro, eu gostaria que você dissesse como foi, por exemplo, a relação do seu avô o início dele no desenvolvimento do futebol do Vasco, como isso começou. Hélio, muito obrigado, primeiramente, de ter me convidado para isso. Um prazer enorme da gente estar sempre juntos. Esclarecendo também, eu sou engenheiro civil e urbanista. As pessoas confundem muito porque quem faz projeto é arquiteto, mas o engenheiro também faz. E o melhor de tudo, Hélio, é falar de um ente familiar tão querido que foi meu avô, com uma história muito bonita que eu ouvia no seu colo, desde o seu colo, depois fui crescendo, enfim, me formei como gente ouvindo histórias como essa, que são histórias de briga, de luta, né? De perseguição de objetivo, de perseverança, né? E sempre com o esporte entrelaçando todas essas questões. O Albertino foi um jovem português, imigrante, 13 anos de idade, veio para o Brasil num navio, como vieram quase todos, sem conhecer ninguém, se estabeleceu aqui e no trabalho, na luta, conquistou a sua posição, montou uma empresa e era apaixonado pelo esporte. Ele remava num clube chamado Lusitânia, na época, né? Concorrente com o Vasco, com o Flamengo, Botafogo, outros clubes de regatas, porque o remo era o esporte popular. O futebol não era. O futebol era elite. E em 1913, o Futebol Clube do Porto veio fazer uma excursão no Brasil para desenvolver o chamado esporte bretão, né, como os portugueses chamavam o futebol de esporte bretão. É a origem na Grã-Bretanha. Grã-Bretanha. E meu avô, como era do Porto, teve interesse, e quando viu aquele negócio, as pessoas com habilidade, jogando futebol, se botar a mão, correndo, um esporte muito mais dinâmico, com gols objetivos, ele se apaixonou pelo futebol. Saiu estudando, procurando as regras e tal, e com os amigos e funcionários, basicamente funcionários da empresa dele, montou um time, a princípio, para uma diversão, né? Ia para um gramado, montava o time, patrocinava as camisas e tal, e foi criando esse hábito, basicamente entre os seus funcionários. E todos eles com essa origem humilde, né? De funcionários negros, pobres, suburbanos, analfabetos, e sem discriminação nenhuma, porque isso era a cara do meu avô, né? O espírito do meu avô. E o esporte do futebol foi crescendo, né? Na sociedade carioca, disputado por todos os times, basicamente da Zona Sul, da elite futebolística da cidade. E o Clube de Regatas Vasco da Gama, em 1916, resolveu também ter o seu time de futebol. Começou a montar, mas entenderam que era mais prático, objetivo, se fundir com um clube de origem também, o Lusitânia, e trouxeram o Lusitânia, fundiram Vasco com o Lusitânia, permaneceu o Vasco, era maior, mais importante. E meu avô traz toda a estrutura do futebol que ele tinha montado no Lusitânia para o Vasco da Gama e cria, assim, os esportes terrestres do Vasco. Então, tudo que a gente viu depois, não só o futebol, mas o atletismo,
vôlei, basquete, enfim, todas as demais modalidades, muito mais do que simplesmente o remo, sem desmerecer o remo, foram criadas por ele, que foi o primeiro diretor de esportes terrestres do Vasco. E é importante notar também que nesse período o futebol ele cresceu no Brasil no meio das sociedades das famílias mais abastadas. E então eles sempre conviveram com essa condição financeira diferenciada. E sempre existiu também um pouco ali principalmente no caso do Rio de Janeiro, sempre existiu ali um pouquinho de uma situação que distanciava um pouco dos outros praticantes de futebol que não pertencessem à alta sociedade carioca. E ali foi mais ou menos nesse contexto que surgiu o Vasco da Gama e que não incomodou num primeiro momento. Mas quando isso passou a incomodar, Sérgio? Porque começaram a vir as vitórias, né? Você uma vez comentou isso. O negro poderia até disputar, mas não podia era vencer. Então o Vasco montou uma estrutura, e aí começa também um pouquinho da história do profissionalismo no futebol brasileiro. Porque grande parte dos atletas eram bancados financeiramente pelas empresas, funcionários da empresa do meu avô. E ele foi buscando outros patrocinadores e tal. Então, o time do Vasco, naquela época, tinha uma estrutura profissional, porque era, enfim, bancado por empresas. E que, em tese, também não mudava nada, porque se a pessoa jogava futebol, se ele era um bom jogador de futebol, se ele queria jogar de graça, problema dele. Se ele tinha condições de se bancar, não tinha problema. Então, isso não fazia com que o fato da pessoa receber fosse jogar mais que um outro que não estivesse recebendo. Então, não justificava muito aquela situação naquele momento. Exatamente. E aí foi... E ele foi criando uma estrutura profissional. Ele obrigava os atletas a fazer exercício físico, saíam no Andaraí correndo de madrugada, 5, 6 horas da manhã, uma turma praticando já condição física, melhorando as condições físicas. Começou a ter diferencial. Ele contratou um técnico já em 22, 23, o Obdulo Varela, que era um técnico uruguaio. Você vê como já tinha uma cabeça evoluída, né? E por que o Uruguai? Porque o Uruguai estava mais à frente do Brasil em futebol, né? Foi campeão olímpico depois, campeão mundial em 30. Então, assim, ele foi trazendo gente de outros clubes, ele formou o que hoje está se fazendo, né? As grandes transferências, as grandes janelas, ele fez isso e trouxe os melhores, sem discriminação nenhuma. Trazia quem quisesse jogar futebol, quisesse entrar nas regras. E o Vasco foi ascendendo. Em 22 ele é campeão na Série B e passa para a primeira divisão, disputando pela primeira vez com aqueles grandes instituições, né, patrimoniais, e é campeão no primeiro ano, perde um jogo apenas. Em sei lá em quantos. Não foi assim um campeonato super disputado, foi um campeonato vencido com méritos. E aí aquilo chocou. Foi o grande impacto, né? Aquilo foi o grande impacto. Foi quando os outros clubes não se conformaram com aquilo, principalmente sendo derrotados por uma equipe de negros analfabetos, eles se julgando uma casta superior. Realmente ali foi um grande problema. A Liga exigia que ele escrevesse um texto exatamente para provar que ele era analfabeto, quer dizer, inclusive tinha um negócio de constrangimento, né? O atleta, e numa época, enfim, hoje a gente ainda tem algum problema de analfabetismo no Brasil, enfim, imagina 100 anos atrás, então isso era comum. Mas as pessoas tinham o direito de trabalhar, de produzir, de fazer esporte. E esse esporte é um esporte de massa, né? Que começou o remo foi substituído como grande esporte de interesse. Que era também um esporte das elites, né? Até o presidente da República ia assisti-lo. Pois porque as competições de remo eram clássicas, né? E você tinha também que
que gastar dinheiro nas embarcações e tal, mas o esporte do futebol era mais caro. Manutenção dos gramados, uniformes. E antigamente os uniformes eram super bacanas. O cara usava um cinto, uma bermuda. O Vasco entrava por essa discriminação que existia, o Vasco entrava de casaca para gozar a elite. Eu sou negro, eu sou pobre, eu sou suburbano, eu sou imigrante, eu sou português, mas eu entro de casaca. Então tem várias fotos. E aí uma das origens, quer dizer, né, ninguém comprova assim, 100 anos depois, o grito de guerra do casaca. Segundo meu avô, eles entravam de casaca, calção e casaca, tirava a casaca depois de se formarem, bater as fotos, e gritava o grito de guerra jogando a casaca para o ar. Então, era uma demonstração do seguinte: ó, você é bacana, mas eu estou de casaca. Bem interessante. Mas aí nós tivemos ali, em 1923, o que se chamou de Carta Histórica, em resposta à associação que queria que o Vasco retirasse do elenco dele 12 atletas. Exatamente, principalmente entre esses 12 aí estavam os negros e os analfabetos. Aí teve a origem a Carta Histórica. E como foi a construção do estádio, Sérgio? Pois é, a Carta Histórica já foi, acho que foi o primeiro grito público de contra a discriminação racial. Hoje, todos nós, especialmente nós brasileiros, não aceitamos isso, né? E a gente vê atletas nossos famosos, nosso Vinícius Júnior, sofrendo as agressões que sofrem. Mas imagina 100 anos atrás você brigar contra isso e dizer não aceito. Qualquer clube poderia dizer, tá bom, eu tiro os 12 aqui, eu continuo aqui, vamos fazer um acerto e tal, eu continuo, fico bem. Mas não. Tem um detalhe ali que torna essa carta histórica mais importante ainda, que você vê, nós estávamos ali próximos ainda, cerca de 30 anos da abolição da escravatura, e nós tivemos aquele problema da seleção brasileira que saiu do Chile, foi jogar na Argentina. Os argentinos receberam lá em primeira página lá, dizendo que macacos em Buenos Aires, saudações aos ilustres hóspedes, e aquilo havia inclusive causado um constrangimento no presidente da República à época, o Epitácio Pessoa, mas o constrangimento não foi pelo que nós imaginamos, não. Ele se sentiu constrangido e disse que nossos vizinhos estrangeiros não precisavam tomar conhecimento da nojeira que acontecia dentro na nossa sociedade, no nosso país. Uma declaração absurda, fez inclusive com que no ano seguinte a seleção brasileira não tivesse negros e perdeu absurdamente, e o Vasco encarando essa situação, enfrentando essa situação, exatamente foi e colocou os negros para jogar. Mesmo com o presidente da República, com a sociedade achando que não podia, que não tinha como, o Vasco da Gama encarou e foi. E aí teve aí a Carta Histórica e essa história que você vai nos contar agora, que a gente acha que é uma das histórias mais lindas do futebol brasileiro. Pois é, quer dizer, após a Carta Histórica e o Vasco se retirar da Liga e manter os seus atletas, veio também uma exigência da construção do estádio. Não tem estádio, também não pode jogar, né? E o Vasco alugava o estádio do Andaraí, enfim. Então, eles se reuniram, e numa época, Hélio, que não temos isso aqui, né? Comunicação, internet, YouTube, não temos televisão. Não tínhamos nada, os meios de comunicação praticamente não existiam ainda. Quase não existia. Eles mobilizaram um grupo e 10 mil sócios, torcedores, anônimos, não sabe o nome de nenhum deles, não tem nenhuma plaquinha dizendo o fulano, Zezinho, Beltrano, não sei o quê, compraram o terreno do Vasco. Então é um terreno próprio, adquirido, escolhido, Zona Norte, como deveria ser, raiz.
Só um detalhe também que é bem importante relembrar aqui: no mesmo período, poucos anos antes, o Palmeiras comprou o terreno dele em São Paulo e pagou na época 500 contos de réis. O do Vasco da Gama custou cerca de 600, parece que 603 mil contos de réis. Você vê, foi até, o terreno era tão nobre que custou até um pouco mais caro que o terreno do Palmeiras na mesma época. Então, isso bancado por gente humilde, por gente não tinha nenhum benemérito ali, nenhum... Enfim, claro, você não sabe de onde veio o dinheiro, muita gente patrocinou aquilo, mas compraram o terreno e começaram a participar. As famílias iam para ali uma colina, né? Então as famílias faziam piqueniques para acompanhar a evolução de obras e tal. Então começou a ter um conceito de agremiação, de clube, de sociedade, né? E isso fez crescer muito, né? Um clube que começou ali, né? 22, 23 sendo campeão, e logo em seguida já começou a ter uma das maiores torcidas do Rio e do Brasil, né? É porque conseguiu esse clamor popular. E depois foram a um banco, a associação, e conseguiu um empréstimo, pegou uma debênture de 200 mil contos de réis e também foi repartida. Os associados bancaram aquelas debêntures e com isso construiu-se o estádio. E aí tem outro fator, Hélio, que assim, a gente gosta de enaltecer, porque você podia estar fazendo um estádio para cumprir uma exigência. Tem que fazer um estádio, gramado é gramado, né? As dimensões e tal. Vai lá uma arquibancada, está o estádio, né? Como tem muitos por aí, né? Eles fizeram o maior da América Latina. Era um dos maiores do mundo na época. Um dos maiores do mundo na época, né? Que ficou até 1950 o maior da América Latina, não sei do mundo. Até 1930 era um dos maiores do mundo e depois continuou, porque na América Latina não existia outro estádio até mais ou menos a década de 50, quando nós tivemos o Maracanã. O Maracanã por causa da Copa do Mundo. Exatamente. Exatamente. E tem um outro detalhe aí, a questão do profissionalismo que eles alegaram lá em 1903, fizeram todas as alegações também para tentar tirar o Vasco do caminho, né? Mas em 1933, por exemplo, os próprios clubes, Flamengo, Fluminense, Botafogo, se reuniram, e, junto com o Vasco também, determinaram que a partir dali acabava o amadorismo, era permitido o profissionalismo, que inclusive na Copa de 30 já foi permitido também a participação de atletas profissionais, porque era o caminho normal, todos já adotavam aquilo ali também, né? Aí foi. Agora, é uma história muito linda essa história do Vasco, e o mais interessante é que agora a gente está reescrevendo ela pelas mãos do neto de quem praticamente criou. Isso é que é lindo também a gente verificar, isso sem falar que o projeto do Vasco da Gama é um projeto que vocês não têm noção. É um projeto realmente do tamanho da história do Vasco. Agora, um detalhe que eu analisei ali, Sérgio, por que existem ali espaços para torcedores em pé? Enfim, essa é a essência do Vasco, né? Olhar para todos, né? Permitir que todos participem. Não é só torcedor em pé, né, Hélio? 70% da capacidade é para torcedor em pé, né? Eu fui criado numa época que a gente tinha o Maracanã e a torcida em pé. Então, e depois o seguinte, quando eu vou a algum estádio com um assento, eu fico em pé. Porque é o jogo, é a emoção, é o futebol. Não vai ficar sentado assistindo. Isso eu vejo na televisão. Mesmo assim, na televisão até a gente fica em pé de vez em quando. Então, o Vasco, nesse conceito de proposta de estádio, a prioridade é essa raiz, é essa nossa torcida. É esse torcedor humilde, que é fiel, que é o mais vibrante, enfim, é o que caracteriza essa torcida vascaína. Então a gente tem que fazer uma homenagem a ele. O Vasco passa por dificuldades históricas e tal, mas a torcida não abandona, está sempre presente. Então isso é o carinho, é a retribuição que a gente tem que dar para o torcedor. O estádio é do torcedor. 70%
com a capacidade de arquibancada em pé, e o resto, camarotes e cadeiras cativas, que serão vendidas a um valor de mercado bom, que dá sustentação financeira. Então é o conceito, de novo, de alguns pagando por outros. Não, genial. Até porque alguns torcedores do canal ficam perguntando se os ingressos vão sofrer uma variação de preço muito alta. E é importante você está dando essa resposta aqui para os torcedores, que realmente 70%, praticamente, os preços vão continuar, preços populares. Porque quem vai bancar realmente o custo disso aí são os camarotes, as pessoas de uma condição muito melhor, que vão pagar por um conforto diferenciado. E aí fica bem mais democrático, como é a história do Vasco realmente, né? Essa sacada foi genial, eu acho muito interessante, e a torcida, o torcedor vascaíno agradece muito por essa ideia e por essa solução. Agora, nos fala um pouco mais, como está, por exemplo, uma dúvida que as pessoas têm. É um novo estádio, como fica a fachada, como ficou, foram respeitadas o conteúdo histórico do Vasco, como ficou isso? Conta um pouquinho de como você estudou esse projeto. Então, enfim, mais uma vez, a gente faz um projeto para o Vasco com as características do Vasco, né? E começa no respeito dessa história que você ajudou a contar aqui, é o que a gente tem de maior valor, né? Então, de jeito nenhum a gente poderia, vamos dizer, alterar o principal patrimônio, o principal valor patrimonial do estádio, que é a sua fachada tradicional. Então, além de ser uma fachada tradicional, original, ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Realmente é. Então, o conceito do projeto parte daí, olha. Fachada, a gente mantém, a gente reconstrói, a gente restaura, valoriza, ilumina, e a partir daí é o projeto. E aí você cria todo um conceito de modernidade que contrasta com a originalidade da Constituição de 1927. Em 1927 ela foi inaugurada, o estádio foi inaugurado com aquela fachada. A gente mantém a fachada, a gente mantém os azulejos portugueses, a gente mantém todos os elementos construtivos históricos, e que são até tombados, né? Tem que respeitar isso, não só por... Eu acho que o principal tombamento é nosso, é o clube dizer, olha, não precisa tombar que a gente tombou. Mas, além disso, também... É o coração que cuida, né? O coração que cuida. E o resto são estruturas novas e com conceitos novos, né? Por exemplo, o estádio original tinha uma pista de atletismo em torno do estádio. Então você tinha as chamadas ferraduras, né? A ferradura norte, a arquibancada norte, onde fica a torcida, e a arquibancada sul, que nem foi construída, né? Mas o formato original era um ovaloide. E o que faz esse conceito? Claro que eles faziam isso, além de permitir uma pista de atletismo, eles aumentavam a capacidade. Você vê o Maracanã, é um círculo, não? Porque o perímetro de uma circunferência é muito maior do que de um quadrado. Então, o objetivo era aumentar a capacidade. Vamos fazer o maior do mundo, e foi feito. Maracanã, eu assisti jogos lá, Brasil e Paraguai, de 57 e tal, com 120 mil pessoas. Não tinha limite de capacidade, de segurança, enfim, isso eram outros conceitos. Então, mas o espectador ficava longe do espetáculo, né? Você lá do Maracanã via o jogador pequenininho, você não sentia emoção e tal. A distância mais próxima dessa ferradura para o gol do Vasco é de 40 metros atualmente.
A gente vai encurtar isso, vai acabar com a ferradura, vai trazer a torcida para dentro do gramado. Vai virar um caldeirão, né? O caldeirão vai ser ampliado e vai ficar 10 metros, 10 metros de distância do espectador mais próximo do gol. Isso, para o espectador, deve ser uma coisa fantástica, porque você está dentro do campo. Maravilhoso. E para o jogador também, que você recebe toda aquela carga emocional, energia e tal. E é isso que é o grande barato do futebol, essa efervescência, aí, a torcida ali em cima. Então, isso terá esse conceito, né, de aproximação. Hoje você tem uma torcida só no setor norte. Essa torcida em pé vai ficar em toda a volta, norte, leste e sul. Então, nós vamos cercar o gramado de arquibancada em pé, tá? E criar os camarotes. Aí entra o conforto, entendeu? Não porque quem pode pagar quer conforto, quer segurança. Então, são 1.400 vagas de automóvel, mais que a capacidade do próprio Maracanã. Você vai ter oportunidade de botar o carro lá dentro, em vez de botar o carro em cima da calçada, que é para pessoas. Por que hoje o trânsito é complicado lá em São Januário? Porque as calçadas estão cheias de carro. E as calçadas são para pessoas, as pessoas vão para a rua. E aí o carro não pode andar. Então tem uma ordenação, tem um projeto de entorno que a gente está desenvolvendo, que é nesse sentido. Lá tem um fato novo, que é a estação do BRT da Avenida Brasil, estação Vasco da Gama, a 400 metros do estádio. É uma distância muito fácil de se usar para qualquer pessoa. Só que hoje está ali, você vai na rua, a calçada está ruim, etc. e tal. Então a gente vai iluminar isso de uma maneira bastante forte, porque gera segurança. As calçadas vão ser impedidas de estacionamento nas calçadas e com referências históricas. Então você vai chegar mais fácil, vai ter vaga dentro, 1.400 vagas, uma ordenação de fluxo. A gente está pensando num projeto grande do entorno, né, que ainda está sendo desenvolvido. Vai ter espaço gastronômico? Espaço gastronômico hoje é uma necessidade, uma imposição para o torcedor. Então nós vamos ter 2 andares de galerias, né, do entorno das arquibancadas e cadeiras, e toda cercada de facilidades de alimentos e bebidas, além de toaletes e duas grandes cozinhas centrais, porque vão abastecer os camarotes. Todos os camarotes vão ter um apoio de bar, com frigobar, com micro-ondas e tal, mas o serviço de bar abastecido pelo chamado catering das cozinhas centrais. E restaurantes nas torres. Tem 2 torres laterais que em cada uma delas vão ter restaurantes panorâmicos. Você assiste o jogo tomando o seu chopp, comendo o seu bolinho de bacalhau, como nos maiores estádios do mundo, né? Isso aí é uma coisa muito bacana. Outra interessante situação, Hélio, é que o estádio é como se fosse uma estrutura. A gente não vai gastar dinheiro, jogar dinheiro fora com nada que não seja essencial, tá? Então é uma estrutura de concreto para funcionar, para dar segurança, 2 níveis de escape. Vamos triplicar a capacidade, as condições de segurança. Mas aí o que reveste esse estádio? É como se fosse as rendas portuguesas, com elementos metálicos vazados, com desenhos dos azulejos lá de dentro, os azulejos portugueses, então os símbolos portugueses. Então isso vai permitir uma aeração fantástica do estádio, diminuindo a temperatura ambiente, né? Que é uma característica, enfim, a gente está no Brasil, no Rio de Janeiro, mas Zona Norte Carioca, tem uma temperatura alta, mas a gente vai fazer as características de ventilação natural. Eu vi no projeto, realmente
Tá muito lindo. É um detalhe. Foi um detalhe muito importante mesmo. É um detalhe bonito, super especial. Além disso, a gente vai dar uma infraestrutura para a imprensa, Hélio, fantástica. Existe uma história de briga da mídia com o Vasco e vice-versa. A gente se sente injustiçado pela mídia e tal. Mas isso não faz sentido para nenhum dos lados, né? Então a gente vai dar um conforto, uma funcionalidade à mídia que eu não conheço estrutura no Brasil parecida, tá? As cabines de transmissões vão ser equipadas com o melhor que você tem, além de espaços generosos. Tecnologia e ar-condicionado. Elevadores específicos para o pessoal da imprensa, tecnologia, ar-condicionado e tal. Um auditório, enfim, super bem dimensionado para as entrevistas e uma sala de funcionamento da mídia impressa, também com todas as facilidades de internet, especial para isso. Um foyer só para a imprensa, para não ter assim, qualquer coisa. Eu falei uma coisa, o torcedor não gostou. Segurança, funcionalidade, conforto para a nossa imprensa, para a gente ter essa relação de reciprocidade. A torcida visitante vai ter camarote para a torcida visitante. Entendeu? A gente, interessante, realmente. Os lugares separados, né, para dar segurança e tal, mas a gente vai tratar o visitante com respeito. Agora, isso é muito ele vai ficar num cantinho que não vai aparecer na televisão. Então, tem todos esses truques interessantes de projeto. A gente está contratando especialistas em acústica para aumentar o efeito de sonorização, né, natural, como se fosse uma concha acústica. Então eu vou gritar Vasco aqui, vai sair um Vasco enorme lá do outro lado. Então, a tecnologia. Aí, será que ele vai ouvir os xingamentos ali então, nesse caldeirão? Agora, tem uma pergunta também, uma coisa interessante. Hoje, talvez, eu acho que o São Januário é o único estádio no mundo que tem uma capela dentro. O que vocês fizeram com a capela? Fica mantida a capela. O Vasco é um time de tradição. Essa capelinha, que é Nossa Senhora das Vitórias, é tradicional, né? Tem torcedores associados e tal que vão à missa ali, tem casamentos, né? E a gente não pode mexer nela, ela fica igualzinha. Ela tem uma arquitetura mais moderna dos anos 50, mas ela fica mantida. E a gente está fazendo nas torres salas de convenções, salas de festas e tal, porque a gente vai promover renda, receita para o clube através desse estímulo. Vai casar em São Januário, vai batizar seu filho em São Januário, vai fazer o aniversário de casamento, aniversário. E é bem interessante realmente essa capela. Eu visitei há pouco tempo também, porque fizeram a diretoria fez a missa de 7º dia do Pelé lá, eu fui até lá também. Uma missa muito linda, emocionante, e a capela realmente é algo diferente, uma energia fantástica, e manter essa capela no complexo que está se desenhando aí é muito interessante, vai ficar realmente diferenciado, e parabéns por essa ideia genial. E aí, torcedor vascaíno, tão protegido, hein? Mas, ô Sérgio, a gente tem ouvido notícias aí de que o projeto o potencial construtivo foi aprovado na Câmara, mas a gente queria mais informações. Vai existir realmente recursos para essa reforma acontecer? Vai ficar no projeto, só na ideia? Como é que está isso? Esse recurso é um recurso super interessante. Em primeiro lugar, que ele é absolutamente legal. Ele é um instrumento previsto no Estatuto da Cidade, que é um instrumento federal, né, lei federal, e no plano diretor. Não é somente neste último plano diretor, mas ele vem sendo mantido desde outros planos diretores. É o direito de transferir potencial construtivo, tá? O direito de construir. Então, cada terreno na cidade tem, por legislação, um potencial construtivo. O que é potencial construtivo? É o que você pode construir.
No terreno de 1.000 metros, se tem um índice que pode ser 2 vezes o terreno, você pode construir 2.000 metros quadrados de área construída. Aí tem as regras de gabarito, de afastamento e coisas desse tipo. Mas por ser um estádio, por ser um equipamento sociocultural, por ser tombado, e por ter leis específicas nesse sentido, os clubes não podem construir nada que gere uma receita adicional para os clubes, para sua manutenção financeira, de equilíbrio financeiro. Então, esse elemento, esse instrumento de transferência de potencial construtivo foi apresentado ao prefeito Eduardo Paes e ele comprou essa ideia. E eu tenho que fazer uma referência aqui, uma homenagem, que a viabilização desse investimento de 506 milhões deve-se ao prefeito Eduardo Paes. Um prefeito que decidiu usar um instrumento público, legal, para ter um legado na cidade, que é o estádio do Vasco da Gama. E ele está usando isso para outros objetivos públicos também, né? Mas tudo começou com o Vasco, né? Que é sempre a origem de tudo. Então você pode vender o potencial construtivo que você não vai utilizar no estádio e transferir para outras regiões da cidade, onde o planejamento da cidade contemplem maiores adensamentos, como o caso da Barra da Tijuca, que é o único bairro da cidade, o bairro da Tijuca, Recreio e parte de Jacarepaguá, eles foram planejados para a expansão da cidade. Então ele cumpre o papel de expansão da cidade com a transferência de potencial construtivo. Aí você vende esse potencial construtivo, o adquirente compra e usa no seu terreno, que, vamos dizer, você pode construir uma vez, passa a poder construir 2 vezes. Isso tem valor, isso vira apartamento, vira venda. Então, essa receita da venda do potencial construtivo é que permite a construção do estádio. Mas o outro ponto interessante aqui, as pessoas têm perguntado aqui também no podcast, e é até ótimo esses esclarecimentos que você está colocando aí, essa questão, inclusive, do estádio, das pessoas poderem ficar em pé, ou ingressos mais baratos, isso aí realmente é o Vasco fazendo história mais uma vez, porque a origem também de lugares sentados vem ainda daquela tragédia de Hillsborough, lá na Inglaterra, e com o relatório Taylor, que eles praticamente obrigaram todos os clubes a partir dali a terem lugares sentados para evitar novas tragédias, mas realmente isso mata um pouco a questão do clamor, aquela torcida, aquela coisa. E isso aí você está meio que rompendo uma nova história e voltando o clube para suas tradições, as pessoas mais humildes vão poder assistir jogos também. E eu vi ali também o cuidado, o carinho que você teve nesse projeto com tudo, até os banheiros. Os banheiros são lindos, os banheiros das torcidas são maravilhosos. Depois nós vamos até mostrar aqui no podcast, vocês vão ver os detalhes do projeto. Tudo muito bem pensado. Mas eu queria saber também, e as pessoas portadoras de deficiência, como é que ficam nessa história aí? Foram contempladas também? Pois esse é um projeto que já vem de algum tempo e a gente faz camarotes especiais para portadores de deficiência, né? As pessoas com TEA, você cria um ambiente de proteção, de sonorização, de acústica, de detalhes construtivos para não machucar as pessoas e tal. Então tem todo um projeto, a gente está contratando consultores especialistas nesse sentido, vão ter 2 camarotes TEAs, né? Além de melhores situações de cadeirantes, né? Porque a gente consegue fazer um anel intermediário com uma visibilidade perfeita para isso, tudo acessado por rampas, elevadores, escadas rolantes. Então, a gente tem uma acessibilidade perfeita. Isso demonstra também cuidado e carinho com as pessoas que precisam
de necessidades especiais, né? Então, isso também é um outro grande diferencial que a gente já vem adotando já há algum tempo e agora passou a ser lei. Então, agora é obrigatório, né? Quem sabe o Vasco tenha levantado essa bandeira, mais uma bandeira. Mais uma vez o Vasco na frente, fazendo história. Agora, com tudo isso aí, você tem uma ideia de quando começam as obras? Como... Estamos já no processo, né? A lei foi aprovada, está sendo sancionada pelo prefeito, vai fazer uma festa em São Januário, com a sanção dessa lei importantíssima. Eu disse até para ele numa mensagem de agradecimento, falei: prefeito, hoje o estádio é seu, amanhã é de todos os vascaínos, mas hoje ele é seu. Então a gente não pode esquecer de pessoas que fizeram esses gestos e viabilizaram ideias. O prefeito Eduardo Paes, ele é um grande gestor, é um orgulho para a nossa cidade poder contar com em todos os clubes. Pois é, eu estou dizendo isso. Clubes, ele é o único que pode bater no peito e dizer que é vascaíno sem que os flamenguistas reclamem, ou os torcedores a torcida do Fluminense reclamem, porque ele faz por todos. Ele está fazendo por todos. Exatamente. Ele é a cara da população do Rio, é a cara do carioca. Então, esse é um aspecto assim, fundamental também que a gente vai ter. E outros tantos que vão aparecer. Mas eu queria destacar um fundamental, que também reporta essa história que a gente está falando aqui. É a derrubada dos muros. Dos muros. Isso é bem interessante. Conta por que esse muro em São Januário. Pois é. O muro todos os clubes têm. O muro faz parte da proteção de qualquer patrimônio. E como os estádios vivem de vender ingressos, é cerca para quem pagou entra, quem não pagou não entra. Né? Isso é normal. Então não é nenhum desmérito de nenhum estádio do Brasil ou do mundo ter muro. Mas no ano passado, o Vasco foi punido injustamente, do meu ponto de vista, e acho que quase todo mundo, uma decisão judicial que impediu o funcionamento do clube por conta da sua vizinhança. Ou seja, o Vasco, em primeiro lugar, chegou lá antes de qualquer vizinho. Em segundo lugar, ele foi envolvido por esses vizinhos de muitos anos. Não são vizinhos novos. São vizinhos tradicionais, antigos. E essa relação de convivência sempre foi fraterna, né? e muito forte. Né? Você pode reclamar do estádio antigo, que é difícil chegar, ou, enfim, o banheiro não estava bom, sei lá o quê, qualquer coisa. Menos que você foi assaltado. De violência não existe isso. Não existe. Então há um respeito recíproco vindo inclusive desses nossos vizinhos, e não é um apenas, são vários vizinhos, Arará, Tuiuti, Barreira. São várias comunidades, mas as comunidades, inclusive, vários deles tiram sustento daquela... Claro, eles vivem dessa ancoragem do estádio, né? Porque em dias de jogos eles vendem seus produtos, alimentos, bebidas, enfim, prestam serviço, são funcionários do clube. A gente vai priorizar toda a mão de obra de construção, manutenção e operação da comunidade, está na lei, inclusive. Tá? E aí veio essa decisão. Não pode por causa dos vizinhos. Como se a gente estivesse morando num país, né, Hélio, que não tivesse vizinhos de comunidade, pessoas pobres, humildes. Porque a comunidade não é feita de bandido, a comunidade é feita de gente humilde e trabalhadora. Todo mundo ali está trabalhando. Porque bandido, inclusive, existe em todo lugar. Sim, mas você não pode... Enfim, mas aí você está discriminando, mais uma vez, aí não é mais racialmente ou socialmente, discriminando... Em função da capacidade econômica, né? Enfim, é uma nova agressão
de discriminação que o clube sofreu. E qualquer outro clube, o Engenhão, o Maracanã, qualquer lugar tem comunidade. Não. Isso é a cara do Rio de Janeiro, a cara do Brasil. Então, quem estiver incomodado com isso vai morar em outro lugar. E aí nós fomos punidos por isso. Então, a gente conseguiu, o Vasco conseguiu vencer na justiça e tal, fez termo de conduta e logo em seguida, quer dizer, o que a gente vai fazer? A derrubada dos muros. A gente se inspira na derrubada do muro de Berlim, que dividiu uma cidade, Berlim, dividiu a cidade entre oriental e ocidental, o morador daqui não podia passar para lá, né? E aí a gente quebra isso. O muro, não sei se está dando para ver essa foto, não tem muro. Nós vamos ter uma esplanada que tem um elemento técnico interessante, porque você faz a concentração ali e na hora da saída você faz a dispersão. Isso gera uma segurança incrível que entre a muros você não consegue dar. Vai para a rua estreita. Isso aí tem mais área, Hélio, que área comum, né, social, do que os gramados. Tem mais área de esplanada do que a área verde, objeto de um estádio. Então, durante a semana, durante os dias normais, os nossos vizinhos vão brincar aí, jogar bola, passear e tal, numa nova praça, que é particular, é privada do clube, mas é aberta aos seus vizinhos, em homenagem aos nossos vizinhos. E as arquibancadas populares que vão ficar atrás do gol e na lateral vão ser chamadas de barreiras em homenagem aos nossos mais próximos vizinhos. A gente aproximou o torcedor do campo e quem é o mais próximo morador do clube é a barreira, então tem a barreira norte e a barreira sul. Bom, pessoal, você vê, esse projeto é tão genial que já dá vontade até de ver ele ficar pronto. Olha, parabéns, Sérgio, pela ideia. A gente sabe a luta que foi. Você, desde o primeiro minuto, foi você quem teve a ideia, foi atrás do prefeito, conversou com ele, foi atrás dos dirigentes do clube, isso tudo em homenagem aí ao teu avô. E olha, para a gente também é um grande orgulho, um grande prazer poder receber aqui o engenheiro Sérgio Moreira Dias, autor do projeto, e vocês vão poder acompanhar o projeto inteiro no nosso canal, que nós vamos mostrar cada detalhe aqui para vocês se deliciarem enquanto ele não fica pronto. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Hélio. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer detalhes do projeto. Obrigado pelo carinho de sempre, as referências elogiosas e poder falar um pouquinho do meu querido avô. Todos nós temos um orgulho muito grande dos nossos familiares e não podia ser diferente comigo.